Rádio Mateus 6:33, falando da cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo, para toda a internet. E hoje nós vamos pensar, meditar em 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 4 até o versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 até o versículo 11. Nós vamos estar utilizando a Bíblia viva, porque é uma Bíblia, que é de mais fácil entendimento, E então fala assim, olha, no versículo 4. Ora, Deus nos dá muitos tipos de capacidades especiais. Porém, é o mesmo Espírito Santo que é a fonte de todas elas. Nós vamos observar nessa perícope, nesse trecho da Bíblia, o trabalho, o ministério no reino de Deus. Mas, às vezes, as pessoas que estão chegando agora para o Evangelho têm dificuldade para definir algumas palavras, que é comumente usado no meio evangélico. E talvez uma dessas palavras seja ministério, O que é ministério? Ministério é uma palavra que nós chamamos de palavras polissêmicas. Ou seja, ela tem mais de um sentido. E a Bíblia tem muito isso. Tem muito isso, Então nós temos que pegar a palavra dentro do contexto que ela está escrita, e levando em conta o caráter do autor, que é Deus, para interpretar corretamente aquela palavra. Então, ministério. Ministério, ela pode significar desempenho de um serviço, Desempenho de uma atividade, conforme Atos 7, 53 nos lembra, É um exemplo. Olha, sim, e vocês, de propósito, destruíram a lei de Deus, embora fossem recebidas de mãos de homens, Então, a gente vê aqui que é um exemplo do desempenho, de uma atividade. Ministério também pode significar o exercício de um serviço religioso especial, Exemplos: levitas era um ministério especial, os sacerdotes do Antigo Testamento, os profetas, os apóstolos. A palavra ministério também pode significar atividade desenvolvida por Jesus Cristo até a sua ascensão aos céus. Então Jesus teve um ministério terreno de 3 anos e meio, Um serviço. E ministério também, jamais no Novo Testamento, pode significar um cargo, um ofício, uma atividade. Então, ministério, resumidamente, é um serviço, É um serviço, tá? Uma outra palavra que surge nesse texto, nessa perícope da Bíblia, é a palavra dom, que de igual forma é uma palavra polissêmica,
né? Ela pode significar capacidade ou talento, né, que o Espírito Santo concede aos servos de Deus, né, para o uso em favor de outros. Né? Deus capacita uma pessoa com um talento, com uma habilidade especial. Mas essa habilidade é para ele usar em favor de outro, em benefício de outro. Né? E, e, e nós vemos que na Bíblia existe duas listas de dons espirituais. Uma está lá em Romanos 12, né? E a outra está em 1 Coríntios 12. E dom também pode significar um presente, né? E também dom pode significar uma oferta, né? Então são palavras que têm vários sentidos, né? Nós temos que observar isso, né? Para não cometer o erro na interpretação. Então fala, olha, Deus nos dá muito tipo de capacidades especiais, quer dizer, Deus nos dá muitos dons, né? Ora, agora na Bíblia, Corrigida e Fiel, que usa uma linguagem mais tradicional. Ora, existe diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, né? Quer dizer, existe diversidades de capacidades especiais, mas quem dá é o mesmo Espírito Santo. No 5, e há diversidade de ministérios, de serviço, mas Deus é o mesmo. Então, dentro da igreja tem vários ministérios, na igreja do Senhor. Eu não digo na igreja local, essa que a gente conhece, que fica na avenida, prédio azul, prédio verde, não é essa. A igreja de Jesus Cristo, quer dizer, o corpo místico de Jesus Cristo, as pessoas que Jesus chamou, né, elas podem participar de um desses ministérios, porque existem vários ministérios. Aqui o que nós estamos fazendo agora na rádio é um ministério. É um ministério. Nós não estamos vinculados a nenhuma igreja, né? O nosso religário, a nossa religião é Jesus Cristo. Nós cremos que a Bíblia é a base de fé. Nós apoiamos a igreja local, mas esse ministério, esse serviço para o reino que eu estou executando agora, de divulgar palavras, sem pedir contribuição, sem pedir nenhum tipo de oferta, né? É um ministério, é a propagação da palavra do Senhor, né? E no versículo 6 prossegue. E há diversidade de operações, né, de serviços, de atividades. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Quer dizer, Deus deve ser a base para tudo, para todos. Né? No versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, irmãos, o dom, a habilidade especial, ela tem que ser utilizada de maneira a propagar o evangelho, né? A alargar o reino, né? Exemplo de uma habilidade que não é espiritual, mas é uma habilidade. O Neymar é um bom jogador de futebol. Para alguns. Outros têm crítica, mas a média acredita que ele é um bom jogador de futebol, né? Ele pode usar essa habilidade, esse dom específico para propagar a palavra de Deus, como não? Dando um bom testemunho de cristão, né? Fazer uma palestra, né? Porque a habilidade dele chama a atenção, né? E aonde ele vai, ele aglutina pessoas. Ele pode, como não, ser usado por Deus. Ele pode colocar essa habilidade que ele tem à disposição do reino. Não é uma habilidade, não é um dom espiritual, né? Que está lá em Romanos e também em 1 Coríntios. Mas é uma habilidade que, de uma forma ou de outra, atrai pessoas. E ele pode usar isso para glorificar o nome de Deus, né? Ó, o versículo.
tanto ele como outros, né? Olha o versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria. Que Espírito? O Espírito Santo, o Espírito maiúsculo, né? Às vezes a pessoa não tem informação, não tem formação, né? Mas tem a sabedoria. Que sabedoria? A sabedoria de Deus, né? A sabedoria que vem do alto. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a palavra do conhecimento. Aqui eu vejo como exemplificação, não taxativamente, né? Eu vejo como é, é, uma forma de Paulo explicar para nós, porque olha no nono, e a outros, né? E a outros, olha aqui no versículo nono, e a outros, pelo mesmo Espírito, a fé, né? A fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, né? Tem esse dom, essa habilidade espiritual específico, né? E a outro, a operação de maravilhas. Operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir espíritos. Essa é a relação de 1 Coríntios. E a outra, a variedade de línguas. E a outra, a interpretação das línguas. Mas o que é importante aqui, irmãos, olha. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, tá? Haverá um momento em que nós vamos pensar, estudar cada um desses dons, né? Eu particularmente acredito que os dons eles ainda são manifestações, são manifestos, eu não tenho dúvida disso, né? Mas nós temos que entender o para quê e o porquê da manifestação dos dons. E no momento certo a gente vai comentar isso, né? Mas o que nós estamos falando hoje, pensando agora, é com relação ao serviço, quer dizer, ao trabalho no reino, ao que você pode fazer. Pastor, eu não tenho habilidade nenhuma, né? Pastor, eu não sei como eu posso ajudar. Não, sempre pode ajudar, irmãos. Sempre pode. Já tem outros que chegam, pastor, olha, eu acho que eu posso levar uma palavra, eu acho que eu posso cantar. Então, é preciso ter calma, é preciso ter paciência, né? A gente percebe que na igreja, né, na igreja local, os ministérios mais procurados é o do louvor, né? E o ministério da pregação. Agora, o ministério de lavar panela na cozinha é pouco procurado. O ministério de varrer o salão é pouco procurado, né? Então, esses ministérios a gente não entende, a gente não consegue perceber se é um exibicionismo, a gente não sabe se a pessoa não conseguiu definir ainda, mas é um fato que acontece. Mas, irmãos, tudo é ministério na igreja, tudo é serviço, né? Organizar as cadeiras, cuidar da mesa de som, né? Tocar um instrumento, pregar a palavra, lavar a panela, né? Cuidar do estacionamento, né? Tudo, pintar a parede, tudo isso é ministério, tudo isso é serviço, né? Tudo isso é uma forma de contribuir, né? Porque, embora, irmãos, nós nos reunimos, nós possamos nos reunir, né, na igreja local todas as semanas, né, a verdade esses ministérios que é para o bem comum nosso ali, né, e lógico que ajuda na propagação, na divulgação do evangelho, mas ele não pode parar aí, né? Nós não podemos levar uma vida de frequência à igreja, né? Todas as semanas, né? E aquilo parar dentro da igreja, ficar dentro das quatro paredes. Porque, na verdade, igreja, eclésia, é uma reunião para fora.
né? Na verdade, o que acontece é que quando Deus toca o nosso coração e nós aceitamos a Cristo, Deus ele nos escolhe para trabalhar, né? Para participar do ministério dele. Porque a grande realidade é que Deus, Jesus Cristo, né? Ele escolheu por meio do corpo de crentes que é a igreja, cumprir a missão evangélica na terra. Usou os apóstolos, hoje ele usa a igreja. Para quê? Para propagar a palavra, para divulgar o evangelho. Então, há esses ministérios dentro da igreja que vai desde um varrer o chão, cuidar da, da cozinha, pregar uma palavra, mas há um ministério também de sair para fora, de evangelizar, de mostrar na nossa vida o verdadeiro evangelho, né? Então, se nós fôssemos usar uma metáfora bíblica, nós tínhamos que reconhecer que nós somos trabalhadores, né? Nós somos trabalhadores enviados para cultivar e colher o campo de Cristo, conforme está em Mateus. Irmãos, não existe espectador no reino de Deus. Não existe. No reino de Deus, não há desemprego. Não, pastor, eu não tenho habilidade para falar, pastor. Ah, manda uma mensagem pelo WhatsApp, manda uma mensagem no Facebook, né? Nós só temos que tomar cuidado porque às vezes fica muito maçante, cansa as pessoas, né? Mas dentro da igreja mesmo, da igreja local, você pode capinar ali, você pode dar uma oferta, você pode cuidar da cozinha, sempre tem trabalho, irmãos. Sempre, tanto dentro do corpo, né, o ministério interno, como esse ministério externo, que é o ir de pregar o evangelho. Deus capacitou cada crente, com o dom, com a dádiva, com o presente espiritual para ajudar na obra de seu reino. Cada um tem uma habilidade específica. Exemplo, você é padeiro, você tem a habilidade de ser padreiro. Tem habilidade de ser padeiro. Então, o que acontece? É mais fácil para você que é padeiro, né, usando ali da experiência de padeiro e tal, levar uma palavra para outro padeiro do que talvez um mecânico chegar, né? Porque talvez seja mais fácil para você. Ah, de igual forma o mecânico, talvez seja mais fácil o mecânico usar ali algumas coisas do dia a dia da mecânica, do motor e tal, para anunciar a palavra para o colega de trabalho, do que um padeiro chegar e falar para o mecânico. Então, cada habilidade, irmãos, ela pode ser usada para o reino. Uma professora, não digo durante o tempo de aula, porque não podemos confundir as coisas, mas um professor, né, um farmacêutico, um médico, são pessoas, são líderes, né? São pessoas que podem ajudar, né? Se, não falando, pelo menos com a sua postura, né? Com o seu jeito de ser, né? Então todos podem servir no reino. E o apóstolo Paulo, ele nos lembra, irmãos, né, que somos feitura de Deus. Nós somos feitos por Deus, criados em Jesus Cristo, para quê? Para as boas obras. Para as boas obras. Irmão, o padeiro, ele tem mais facilidade para falar para outro padeiro. Um mecânico para falar para outro mecânico. Um jornalista para outro jornalista. Um advogado para outro advogado. Tá certo? Um universitário para outro universitário. Por quê? Porque os objetivos, os interesses são comuns. Então fica mais fácil você, sabe? Temos que observar isso, irmãos. Isso é tudo talento, isso é tudo dom. Tá? O talento de ser um bacharel, um advogado, o talento de ser um médico. Já pensou um médico? A fala de um médico centrado, tranquilo, né? Explicar para a pessoa, olha, eu trato do corpo, mas tem alguém maior que trata do espírito, que trata da alma. Já pensou? Nossa, maravilha. Então nós temos que atentar a isso. Olha, não há desemprego no reino dos céus. Não há. O que há, às vezes, é um exibicionismo. A pessoa quer estar atrás do púlpito, a pessoa quer estar. Não, nós temos que tomar. Ah, não pode, então, pastor? Pode. Pode, mas não dá para todo mundo pregar, né? Não dá para todo mundo cantar. Às vezes a pessoa canta mal pra caramba e ela não se toca. E às vezes a pessoa que está do lado também fica constrangida em falar,
né? Então nós temos que, sabe, fazer uma análise, né, irmãos? Mas todos nós podemos levar a palavra de Deus. Por quê? Porque fomos feitos por Deus para levar as boas obras. Está em Efésios 2, né, versículo 10. Efésios 2, versículo 10. Olha lá, porque somos feitura sua, de Deus, criado em Cristo Jesus para as boas obras, para as boas obras. Irmão, você, agora que está conhecendo o Evangelho, você tem que levar paz para a sua família. Você tem que levar tranquilidade para as pessoas que estão próximas, levar confiança, levar esperança. Se você fala que aceitou a Cristo e continua violento, continua falando palavrão, continua desesperado, elas não vão acreditar não, hein? Não vão acreditar, eles vão até te acusar. Vai com calma, você está conhecendo o Evangelho. Compartilhe o que é bom, o que você está percebendo que é bom, compartilhe com os outros, né? Não seja pedante, não seja cansativo, porque você não convence. Quem convence é o Espírito Santo, mas você tem que abrir a boca. Você tem que abrir a boca com jeito, com educação, né? Respeitando todas as convicções do outro, mas você tem que levar a palavra do Senhor. Por quê? Porque nós somos chamados para o trabalho. Então, irmãos, nós não podemos, né, gastar as nossas vidas sentado num banco de igreja. Eu 30 anos de evangelho. Sim, mas levou a palavra para quem? Ajudou quem a chegar a Cristo? Mas sabe o que é? Eu nunca me dei a oportunidade de falar. Meu irmão, você tem boca, tem praça, vai debaixo de uma árvore. Fica ali, Deus vai mandar alguém. Olha, vocês não são capazes de imaginar como, se você pedir para Deus, como que Deus manda pessoas necessitadas para que você possa oferecer auxílio. Para que você possa oferecer auxílio, né? Então, nós que trabalhamos aqui com a rádio, a gente percebe a necessidade do povo, a necessidade, e a gente ouve, a gente ajuda no que é possível, mas sempre confiando que a ação é do Espírito Santo. Então não gaste o seu tempo só esquentando o banco, né? Não gaste, faça mais alguma coisa, leva uma palavra. Não precisa, sabe, ficar gritando, nada disso. Simples ali do lado, conversa. E sabe que o melhor é ouvir, né? As pessoas querem falar, ouça as pessoas, traga uma palavra de esperança, de confiança, que o Espírito Santo vai trabalhar no coração deles. Não, o mundo está difícil, as pessoas estão muito tristes, as pessoas estão muito ansiosas, as pessoas estão vivendo sem esperança. Sem esperança. E, infelizmente, às vezes, a religião, estou falando da minha religião, a religião evangélica, vende algumas coisas aí que também passa longe da Bíblia, né? O que nós temos que fazer então, pastor? Pregar um evangelho simples. No mundo tereis aflição, mas você só pode vencer o mundo com Jesus Cristo. Você só vencerá esse mundo, terá paz nesse mundo, terá certeza de vitória nesse mundo e morar no céu com Jesus Cristo. É isso que você tem que falar. Por que é isso? Porque é o que está na Bíblia. É o que está na palavra de Deus. Não precisa florear, não precisa prometer nada que não está na Bíblia. Fala só o texto bíblico, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo vai trabalhar o coração das pessoas, porque as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão sem direção, né? E o campo é grande e falta ceifadores. Então, irmãos, olha, esteja certo, né? Experimente a alegria de participar dessa obra. Experimente, você vai gostar. Tá? E aí depois você não vai querer parar mais. O Espírito Santo, amado, ele já te capacitou e ele vai a cada dia te capacitar mais a obedecer a Cristo, né? A obedecer a Cristo e a corresponder a Cristo em qualquer papel, em qualquer local, em qualquer ambiente em que ele, Cristo, te chamar para desempenhar. Tá? É claro que vai ter ambiente que é mais hostil, vai ter ambiente que é menos hostil. Mas às vezes, irmãos, uma palavra que você deixa e vai embora, aquela palavra ela fica trabalhando no coração de muitos, tá? Então você vai, fala o que tem que falar, prega a verdade bíblica. Se houver rejeição, você simplesmente se afasta e deixa as pessoas viverem como elas desejam viver. Mas você tem que levar a palavra de Deus e entender que nem todos vão aceitar. O seu papel você fez. Leva a palavra, fala em verdade, fala em amor. Se houver aceitação, crescemos juntos. Se não houver aceitação, vá para outro local, vá para outra cidade, vá para outro ambiente. Né? A Bíblia fala um negócio que às vezes tem que pensar, né? Não deem pérolas aos porcos.
Tem gente que não sabe receber uma boa palavra. Mas o que você tem que fazer? Você não sabe se é porco ou não? Você tem que levar a palavra. Depois, se a pessoa jogar a palavra fora, se a pessoa até mesmo te acusar, te rejeitar, bem, aí é um problema dela com Deus. No momento certo vai ser cobrado. Mas o nosso papel é levar a esperança, levar a palavra. A palavra. Você tem que falar a palavra, não é o que a pessoa quer ouvir, é a palavra. Tá? E aguardar que Deus vai trabalhar. Esteja certo. A palavra de Deus nunca volta vazia, ela sempre germina, tá bom? Vamos orar? Oh Deus maravilhoso, Deus poderoso. Pai, obrigado por essa palavra, por esse tempo, obrigado porque você é um Deus poderoso. Muito obrigado, Pai, que essa palavra seja prática na nossa vida. Queremos pedir por aqueles que sofrem no corpo, que o Senhor possa estar restaurando a saúde física e fazendo ver que isso é para uma aproximação contigo, Pai. Mas que não seja conforme os nossos desejos, mas conforme os desejos do Senhor. Pai, toca também na alma daqueles que vivem em tristeza, desespero, angústia, né? Que o Senhor possa, Senhor meu Deus, falar para essas almas, para esses corações, trazendo esperança, dando, Senhor meu Deus, um norte, né? Algo em que se apoiar, Senhor meu Deus, algo sobrenatural, que é a tua palavra, que é o Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Abençoe também a família, projeto do Senhor, o trabalho, Senhor meu Deus. Abençoe a igreja local, abençoe o governo e os governados, e a sociedade como um todo. Nós oramos, Senhor, porque nós acreditamos, nós oramos porque nós confiamos. Por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.